Você não precisa de várias IAs soltas dentro do seu negócio. Você precisa de uma inteligência mais organizada. E eu quero explicar isso de um jeito bem simples, porque eu acho que tem muita gente usando tecnologia, usando IA hoje, mas sente que ainda tem muita coisa que está desconectada, está meio bagunçado aqui, Lívia. Eu uso, mas não sei. Parece que tem alguma coisa que ainda não está conectado. Usa ChatGPT, usa Cloud, usa Gemini, tem CRM, tem automação de atendimento, mas no fim, nada conversa com nada. Acontece por aí, tá tudo fragmentado, cada um ocupando ali o seu lugar. O conteúdo não conversa com a oferta não conversa com a venda não conversa com o que foi combinado lá com o cliente. A comunicação, ela muda de tom toda hora. Lívia, parece que toda hora eu tô falando um negócio diferente. E aí acaba que a dona do negócio, que provavelmente é você, a especialista, a mentora, a consultora, a empresária, toda hora ela tem que ficar revisando de novo, explicando tudo de novo, tendo que lembrar tudo de novo, repetidas vezes. Então, talvez o problema não seja a falta de uma inteligência artificial. Talvez o problema seja a falta de uma inteligência central organizando tudo isso. Se você chegou aqui agora, eu sou Lívia Jacinto, eu sou fundadora do Domina. E antes de empreender, eu passei quase 2 décadas em mundo corporativo, trabalhando com tecnologia, com dados, com negócios, com operação, com transformação. E uma coisa que eu aprendi muito rápido, é que tecnologia, ela não funciona bem com tudo isolado, ela não funciona bem em cima de bagunça. Ela precisa de direção, ela precisa de contexto, ela precisa de processo, precisa de critério. E quando eu comecei a construir o Domina, a tecnologia de marca, eu trouxe todo esse conceito para dentro desse modelo de negócio, para dentro dessa estrutura. Porque não fazia sentido construir só mais uma entrega, mais uma consultoria, mais automação, mais uma ferramenta. Organizar a inteligência de uma marca para ela vender melhor, comunicar melhor, decidir melhor e crescer com menos improviso. Ter mais liberdade. E daí nasce essa central de inteligência. E quando eu falo de central de inteligência, não pensa que é uma coisa complicada de outro mundo, não. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Basicamente, eu estou falando de uma estrutura que ajuda o negócio a não funcionar separado, cada parte num lugar. A gente unifica tudo isso. Porque hoje, talvez o conteúdo esteja de um lado, a oferta está de outro, a venda está de outro, o método, a metodologia está aqui na cabeça. Várias decisões que foram tomadas ficaram perdidas lá no WhatsApp. Decisões ficaram perdidas em reuniões, sabe Deus aonde. As ideias estão tudo soltas lá no bloco de notas. Uma hora eu vou implementar. E quando ela vai implementar a IA, a ferramenta ela recebe um pedaço solto daquele contexto. E adivinha? Ela devolve uma resposta solta também. Às vezes é uma resposta muito bonita, super bem escrita, mas não necessariamente estratégica. E muito menos para o seu negócio. Sabe por quê? Porque a IA ela não sabe sozinha o que é importante para aquela marca, para sua marca. Ela não sabe qual cliente você quer atrair, ela não sabe qual cliente você não quer atrair, ela não sabe o que você decidiu lá naquela última reunião, ela não sabe qual oferta, qual que é o seu produto que você quer fortalecer agora, que você quer vender agora. Ela não sabe o que pode ser prometido, ela não sabe qual que é o limite da sua entrega, ela só sabe que está organizado o suficiente para ela acessar. E exatamente esse é o ponto. Muitas vezes não é a IA ser genérica. O problema é que a inteligência do negócio, do seu negócio, ela está solta. E quando está tudo solto, não tem jeito. A tecnologia, ela também vai trabalhar solto. Se tiver tudo genérico, se ela não entender, ela também vai ficar genérica. E na Domina, a gente olha para isso de um jeito bem prático. Eu quero trazer para você aqui esse insight. Abrir esse bastidor. Vamos lá. Antes de pensar qual ferramenta eu vou usar, a gente olha para a base do negócio. Como assim, Lívia? Anota agora o que eu estou te dizendo. O que precisa estar claro aqui? Quem que é o cliente certo? O que está sendo vendido? Qual que é o tom da marca? Qual que é a forma dessa marca se comunicar? Qual que é a promessa? O que essa marca faz? Qual cliente que essa marca não quer atender? O que precisa ser protegido? O que já foi decidido aqui em toda essa estrutura e não pode se perder de jeito nenhum? Está na essência, no DNA da marca. Porque quando essas respostas elas não estão respondidas, qualquer ferramenta vira uma tentativa. Você pede um post, mas o post não sustenta a oferta. Você pede uma proposta, mas ela não comunica valor. Você pede uma ideia,
quero criar um funil, uma ideia. Ela não conversa com a estratégia. Você pede uma automação, mas o processo todo ele ainda está muito pesado. Então, para mim, central de inteligência é exatamente isso. Fazer as partes do negócio se conversarem. Marketing precisa conversar com vendas. Vendas precisa conversar com a oferta. A oferta precisa conversar com o posicionamento. O conteúdo ele precisa conversar com toda a jornada. O método ele precisa deixar de estar na cabeça da dona. E dentro do Domina a gente até deu um nome para algumas dessas inteligências, dessas funções estratégicas, porque isso ajuda a tornar visível o que ainda fica invisível. A Athena, por exemplo, é a nossa inteligência de orquestração. Ela representa essa pergunta: o que precisa ser olhado agora? Dentro dessa operação. Porque nem todo problema é falta de conteúdo, nem todo problema é falta de venda, nem todo problema é IA. E aí, às vezes, a pessoa acha que ela precisa apostar mais, mas, na verdade, ela só precisa clarear mais a oferta dela, que está confusa. Às vezes, ela acha que ela precisa vender mais, mas talvez o posicionamento dela ainda não esteja sustentando todo o valor. Às vezes, ela acha que ela precisa de tecnologia, mas a base do negócio dela está toda espalhada. A hélice dentro da nossa operação, uma das funções dela é ser exatamente essa memória. Como assim, Lívia? Ela representa exatamente aquilo que o negócio precisa lembrar. O que foi decidido, o que foi aprendido, o que não pode se perder, o que foi validado, o que mudou. Porque adivinha, um negócio que não tem memória, tudo depende da cabeça da fundadora, da especialista, da mentora, da consultora, da dona do negócio. E a verdade é que isso pesa, né? Isso drena a gente. A Ruth é governança, e talvez você nunca tenha pensado isso dentro da sua operação, do seu negócio. E ela representa o critério. Ela ajuda a olhar perguntas como: isso aqui pode ir para o meu cliente? Isso daqui está alinhado com a minha marca, com o meu posicionamento? Com, de fato, a forma como eu quero ser percebida? Isso daqui promete mais do que a oferta sustenta? Isso daqui protege ou enfraquece o valor de percepção da minha marca? Eu sei que esses nomes eles podem parecer confusos, diferentes ali no início, mas no fundo é simples, são funções que qualquer negócio precisa ter. Alguma estrutura precisa organizar, alguém precisa lembrar, alguém precisa proteger todo esse critério, alguém precisa conectar conteúdo, venda, oferta, decisão, fazer toda essa conexão. E a diferença é que aqui, como eu estou mostrando no bastidor para você, a diferença é que aqui a gente está fazendo tudo isso dentro do Domina através de um sistema, que é o sistema de tecnologia de marketing. E é exatamente esse o bastidor que eu quero trazer cada vez mais aqui. Porque muito mais do que falar de tutorial, de IA, é mostrar para você como é a forma que você pode fazer mais inteligente dentro do seu negócio. Então, se o que eu falei até agora já ressoou com você, Lívia, você já está me trazendo perspectivas completamente diferentes, eu quero que você se inscreva aqui no canal. E que você, óbvio, já curta esse conteúdo para poder o YouTube entregar para mais mulheres que são donas dos seus negócios, que já têm as suas operações, mulheres que são inteligentes. Porque aqui eu não quero falar de IA porque é uma tendência. Até poderia, mas não é o meu objetivo aqui. Eu estou falando justamente porque a gente está organizando uma estrutura de inteligência real para organizar dentro de negócio. Porque é desse lugar que eu venho. Tem que ter uma inteligência e essas inteligências elas precisam se conversar. Muitas vezes o negócio está fragmentado, cada uma está fazendo uma parte, é exatamente isso que está fazendo com que o seu negócio não cresça. E talvez essa seja uma virada importante para você também. Então, antes de você sair testando, comprando outras ferramentas, outras IA, olhe para o seu negócio e pergunte, né? O que hoje aqui está solto? O que hoje está fragmentado, está isolado? O que depende mais de mim? Essa é forte, hein? O que eu explico toda vez, repetidas vezes? Sabe aquele retrabalho? Toda vez eu tenho que explicar isso, Lívia. O que eu corrijo toda vez? Vai aplicar vai fazer uma mentoria ou uma consultoria, toda vez eu preciso explicar isso, toda vez eu preciso corrigir isso, toda vez eu preciso acertar isso para cada cliente. Por que eu já decidi de tudo no meu negócio, mas aí não está registrado em lugar nenhum? O que a minha marca comunica de um jeito e vende de outro? Onde a minha oferta ainda não está clara? Essas perguntas parecem simples, mas elas já dão indícios de onde a tecnologia deveria entrar no seu negócio, na sua operação. E é exatamente esse tipo de olhar que a gente faz no diagnóstico estratégico do Domina. E não é para sair automatizando tudo, não. É
para a gente poder entender onde que essa inteligência do seu negócio hoje está espalhado e onde a gente pode organizar primeiro. Então, se você quiser aplicar para um diagnóstico, o link está aqui na descrição. Porque talvez você não precise de mais IA, você precisa de mais direção. Talvez você hoje precise transformar algumas coisas que estão soltas aí, né, na sua operação, seu negócio, uma estrutura mais clara. E eu preciso te falar uma coisa muito séria. Uma central de inteligência, ela não substitui você. Muito pelo contrário, ela organiza o que você sabe. Afinal de contas, ela só vai existir por causa de você. Inclusive, eu quero reforçar aqui, às vezes as pessoas falam, a IA vai nos substituir. Não vai. Porque para poder ela de fato existir e de fato ela conseguir ser relevante no seu negócio, na sua operação, você precisa passar isso para ela, porque ela não vai arrancar de você. Ela não apaga a sua visão, pelo contrário, ela vai preservar a sua visão, ela vai expandir a sua visão. Ela não vai deixar o seu negócio artificial, com cara de genérico, sem essência. Pelo contrário, ela vai defender e potencializar aquilo que torna a sua marca única, o diferencial da sua marca, a essência da sua marca. Então guarda essa frase aí. E a Solta responde: inteligência organizada da direção. Exatamente nessa direção que a gente tem construído o Domina, uma tecnologia de marca para negócios que querem vender mais, vender melhor, reduzir o improviso, crescer com mais clareza, crescer com mais direção, crescer com mais liberdade. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, compartilha com uma empresária, com uma especialista, uma mentora, uma consultora. Aquela mulher que você sabe que já comprou várias ferramentas, mas que ainda sente que tá tudo solto. Lívia, essa daqui, ó, eu sei que tá tudo fragmentado, tá tudo solto, ela fica perdida ainda na operação dela. Talvez você não precise de mais ferramenta, talvez você só precise organizar melhor a inteligência que já existe no seu negócio. E nunca se esqueça, ouse ser diferente. Eu te encontro no próximo vídeo.